O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Que prazer, que alegria nós podermos estar novamente juntos para aqui estudarmos a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal e eu espero que possam, ao longo desses dias, estar desfrutando das bênçãos que aqui estamos partilhando cada hora, cada momento, cada dia. Meus amigos, Deus seja louvado pela sua grande misericórdia em nos proporcionar tempos em que nós possamos estudar a palavra do Senhor sem sermos perseguidos. Mas, acima de tudo, o Senhor quer que, através dessas palavras ou desses estudos, nós nos preparemos, porque a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que antes da volta de Cristo, haverá um momento difícil sobre a terra, em que o povo de Deus deve estar bem alicerçado, bem firme nesta palavra, conhecendo-a para estar pronto para defendê-la, para defender as sagradas escrituras, defender a verdade, dando o seu testemunho. Eu sou Nicodemos Neves e eu tenho aqui estudado neste canal o livro Grande Conflito com os meus amigos. Se você é novo, inscreva-se no canal para que possa receber as notificações dos próximos estudos. Eu quero convidar-vos a nós orarmos para estudarmos nosso tema para este momento. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por nos conceder esta bênção de podermos estudar a tua palavra. Fique conosco e nos dê entendimento, que teu Espírito possa operar em nosso favor. Guarda essas palavras no nosso coração e nos fortalece com uma fé firme e inabalável. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, meu amigo, nós, ao longo dos dias, estudamos sobre dois heróis que enfrentam a morte. Capítulo 6 do livro Grande Conflito. Se você deseja participar do projeto Grande Conflito, projeto 2.0, vá ao site ou link www.greatcontroversyproject.org e ali você encontrará o livro Grande Conflito em diversas línguas. Podes ler, podes estudar, podes partilhar e também podes ficar aqui conectado conosco, contribuindo com este evangelho através de partilha, do like, de comentários que nos ajudarão a crescer cada vez mais. Nós temos um grande desafio que é de chegarmos até 500 inscritos no nosso canal. Nos ajude. E fazendo isso, estás colaborando com a palavra do Senhor. Vamos ao nosso assunto. O nosso tema de hoje é traído pela diplomacia. Este é o último tema do capítulo 6. Dois heróis enfrentam a morte. Não é? No estudo passado, nós falamos sobre onda de indignação e vimos que depois da morte de Hússi e de Jerônimo, o sistema papal, a Igreja Católica Romana, fez grande investida contra a cidade de Boêmia para aniquilar, para subjugar todos que ali estavam do lado da verdade. Mas, vez após vezes, através de cruzadas, através de concílios, através de uniões que fizeram com os outros países da Europa, não conseguiram vencer a pequena cidade de Boêmia. Foram totalmente repelidos e derrotados, e os seus despojos trazidos para a Boêmia, enriquecendo esse país. Mas o sistema não parou por aí. Estudou um outro meio para poder subjugar
a Boêmia. E vamos ver hoje este assunto. Como é que foi? Traídos pela diplomacia. Meus amigos, o maior perigo que nós podemos enfrentar, às vezes, não é de uma guerra. Às vezes, não é de ver um herói da fé morrer. É nós, às vezes, tentarmos fazer negociação com os nossos inimigos. Diz aqui que os líderes papais recorreram finalmente à diplomacia. Adotou-se um compromisso mútuo que, traindo aos boêmios, entregou-os ao poder de Roma. Eles trouxeram um compromisso, tentaram fazer uma negociação. E nessa negociação, eles traíram os boêmios. E os boêmios caíram na mão do poder de Roma. Eu acredito que com o inimigo não se negocia, porque nosso Deus não negociou com o inimigo. E o cristão verdadeiro, firme na verdade, não faz negócio com o inimigo. Não há acordos com o inimigo. Porque lá em 2 de Coríntios, capítulo 6, a partir dos versos 14, se não me falhar a memória, porque às vezes falha alguns versos na nossa memória, diz-nos que não há negócio entre a luz e as trevas, entre o homem do mal e o homem do bem. Nós não temos que negociar. Abra a vossa Bíblia. Eu convido-te a abrir. Eu tenho aqui a minha perto de mim e eu já estou com ela aberta. E o texto bíblico diz aqui: não vos ponhais em julgo desigual. Exatamente 2 de Coríntios 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o descrente ou o incrédulo? Os boêmios tentaram entrar em acordo com a Roma. Haviam especificado 4 pontos como condições de paz com a Roma. Primeiro, livre pregação da Bíblia, tudo bem. O direito da igreja toda, tanto ao pão como ao vinho na comunhão, e o uso da língua materna no culto divino era correto, porque na Santa Ceia o sistema católico apenas dá o pão ao público e o vinho é somente para o presbítero, mas o sistema bíblico não o determina assim. Tanto o pão quanto o vinho, todos que participam da comunhão devem participar dela. Terceiro, a exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares. Isto é legal e a Bíblia Sagrada nos diz que não há ligação entre o Estado e a Igreja. Os que trabalham para o clero eclesiástico não podem estar ligados às autoridades seculares. Tem que haver uma separação entre a Igreja e o Estado. Quando há essa união da Igreja e o Estado, vem perseguição. E num futuro breve, quando o clero eclesiástico estiver unido legalmente com as autoridades seculares, vai haver perseguição. E os boêmios puseram isso claro, não queremos isso. E o quarto ponto, nos casos de crimes, a jurisdição das cortes civis, tanto para o clero como para os leigos, é que devem tomar alguma atitude sobre questões de crime, decidir. São os juízes, não é a igreja. Não é a igreja que tem que determinar sentença sobre um criminoso. E parece que as coisas estavam bonitas. Meus amigos, as autoridades papais concordaram que os 4 artigos fossem aceitos, excepto algo. Essa pequena concessão, ali é que estava o perigo, ali é que estava a condenação dos boêmios. Mas que os direitos de os explicar deveria pertencer ao concílio ou, em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Uau! Quem deveria explicar a palavra de Deus na igreja para os boêmios não deveria ser nenhum cristão, nenhum pastor, tinha que ser o Papa ou o Imperador. Bem, por um lado, o que o imperador conhecia da palavra de Deus e da verdade, se ele contribuiu com o papado para perseguir a verdade? Teria ele verdade suficiente para expor para o povo? E o Papa, que verdade ele teria no seu coração, habitando na sua vida, vivido, que ele poderia expor? Aí está o erro. Cuidado, meus irmãos, quando nós confiamos nos nossos líderes como aqueles que podem explicar tudo da palavra de Deus.
Roma ganhou pela dissimulação e fraude, o que não tinha conseguido pelo conflito. Aplicando sua própria interpretação aos artigos hussitas, como a Escritura Sagrada, poderia perverter seu sentido de modo conveniente aos seus propósitos. E foi isso que aconteceu. Não passou muito tempo que uma classe numerosa na Boêmia, vendo que isso traía sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram dissensões que levaram a contenda entre eles próprios, entre os boêmios. O nobre Procópio sucumbiu e acabou a liberdade da Boêmia. Então, os exércitos estrangeiros invadiram de novo a Boêmia e aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sanguinolenta. Contudo, sua firmeza era inabalável. Apesar de tudo, os fiéis permaneceram inabaláveis. Então, meus amigos, aí está o perigo de fazermos negociação com o inimigo. Não há negociação contra o inimigo, com o inimigo. Devemos permanecer firme do lado da verdade. Quando há concessão, vem traição. E os que sofrem são os que são fiéis. Obrigados a refugiar-se nas cavernas, congregavam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se em seu culto. Por meio de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das Escrituras, protestando contra as corrupções idolátricas da Roma. Quem eram esses que estavam entre as montanhas? Os valdenses, meus amigos. Eles permaneceram ali. A Igreja de Cristo estava sendo protegida pelo seu amor, pelo seu poder, né? E então os irmãos boêmios, os amigos boêmios, que queriam permanecer na palavra do Senhor, contactaram a esses e unidos prevaleceram. Foi com grande alegria que iniciou-se correspondência com os cristãos valdenses. Firme no Evangelho, os boêmios esperaram através da noite de sua perseguição, ainda volvendo os olhos para o horizonte na hora mais tenebrosa, semelhante aos homens que esperam amanhã. Permaneceram firmes no Evangelho. Meus amigos, mais uma vez fica a alerta do Senhor para nós. Através dessa história é para que a igreja hoje possa compreender que não há negociação com o inimigo. Nós temos visto a igreja muitas vezes a ceder, a envolver-se, a participar, a tomar parte ativa em certas atividades que o inimigo programa. Não, permaneçamos no caminho do Senhor, permaneçamos firmes na palavra do Senhor. Aqueles que estão cedendo vão cair na traição do inimigo, vão cair na garra do inimigo. Que Deus possa nos ajudar e que cada um de nós possamos nos despertar e através dessa história podemos vigiarmos-nos, porque o perigo anda à espreita. Não, temos que envolver com eles para ver se conseguimos alcançá-los. Não, é mentira. Não alcançaremos o inimigo da verdade envolvendo com eles, negociando com eles, participando com eles. Não. Temos que permanecer firme no Senhor. Temos que anunciar o Evangelho sem termos que negociar com o inimigo. Jesus não negociou com os fariseus, com os saduceus, mas simplesmente permaneceu firme no seu propósito de trazer a salvação a este mundo. Esse tema termina com essas referências todas que vocês poderão ver. Qualquer um que quiser analisar por si mesmo essas verdades, estude o livro Grande Conflito, capítulo 6, e tem todas as referências aqui para que possam ser consultadas hoje por via da internet e tirarem as vossas conclusões. Deus possa fortalecer a fé de todos aqui, que têm acompanhado cada dia, cada momento, cada hora esses estudos que aqui fazemos, e possamos permanecer firme e inabalável, tal como esses homens permaneceram, mesmo que tiveram que depor a vida.
eu quero convidar-te a orar. Oh, amado e eterno Redentor, obrigado, Senhor, porque apesar de, por meio de diplomacia, de fraude, a Roma conseguiu derrotar os boêmios, nem todos foram derrotados. Os teus fiéis permaneceram firmes, mesmo que tiveram que parar pelas cavernas. Ajuda-nos, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender que não há negociação com o inimigo. Devemos permanecer firme na Tua palavra, no Teu caminho, se queremos prevalecer. Fique conosco e nos abençoe e nos dê uma fé firme como de Jesus. Aliás, porque a Tua promessa diz que os remanescentes têm a fé de Jesus. Dá-nos paz do Espírito. Essas graças suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã ou no próximo estudo estaremos aqui com o tema do capítulo 7 do livro Grande Conflito. Um tema inédito e vamos esmiuçá-lo passo a passo. Eu acredito que será longo, mas você cada dia terá a bênção de poder conhecer mais sobre um homem para o seu tempo. É o próximo tema do livro Grande Conflito, capítulo 7. Deus te abençoe e te fortaleça. Convide amigos para participar do nosso canal e partilhe na tua rede social. Espero por ti no próximo estudo. O Grande Conflito. O Grande Conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.